O Natal é um chamado de Deus ao mundo. É isso que nós vamos ver hoje. O chamado de Deus. Gosto muito de pensar no Natal do ponto de vista bíblico, teológico, da forma correta. O Natal não é o nascimento de uma criancinha. Na realidade, o Natal é o nascimento de um rei. A Bíblia fala, lá em Isaías, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é uma criancinha, é muito mais, é o Deus conosco, é o Emanuel. E com essa vinda de Jesus ao mundo, nós temos um chamado de Deus para entender o que significa servir a Deus. O Natal é um momento muito importante para eu e você refletirmos sobre esse sentimento de Jesus. Olha o Lauro aí, Ana Lúcia, que bom que vocês estão aqui, queridos. Está todo mundo chegando já. Bem, vejam, o texto de hoje está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. E se você ver esse texto, você vai ver que começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, na eternidade, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a essência do Natal. Olha aí, Gabriel, Menes, Nalva, lá de Natal. Nalva, você tem que saber tudo isso de cor, porque você mora na cidade de Natal. Cidade linda, morei lá há tantos anos. Que coisa maravilhosa. Está aí a Nalva com a gente, lá de Natal. O objetivo de hoje é falar, Francisco Bueno, meu irmão. Vejam, o objetivo de hoje é falar sobre o Natal, na sua essência, na sua beleza, na sua profundidade, no seu raciocínio, na sua lógica. Deus envia seu Filho ao mundo com uma missão. Então o Natal é muito mais do que uma criancinha numa manjedoura, é muito mais do que isso. O Natal é a revelação de Deus que deixa a sua glória, vem ao mundo e vem aqui nos abençoar, nos ajudar, nos salvar. Aqui está o texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. A gente chama de teoria da quinosis no grego. Quinosis seria esvaziamento. O que aconteceu com Deus? De alguma forma ele combina com o Pai, com o Espírito Santo, e Jesus aceita a missão de vir ao mundo. Para que ele venha ao mundo, ele dá aqui, por esse texto, 7 passos de humilhação. O primeiro deles, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Não se igualou, querendo ser melhor do que Deus, o Pai. Ele se colocou como filho. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Em segundo lugar, a si mesmo se esvaziou. Que esvaziamento foi esse? Qual a limitação Jesus aceitou para viver nesse mundo entre nós? Reconhecido entre nós como ser humano, como figura humana, com as necessidades humanas, sujeito às mesmas tentações. Se esvaziou. Ele se esvaziou. Terceiro, assumindo a forma de servo. Quarto, tornando-se em semelhança de homens. Quinto, e reconhecido em figura humana. Depois, sexto, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 7 passos de humilhação. O Natal
é o esvaziamento do Deus Todo-Poderoso, é o abandono de Jesus, da sua morada celestial de glória e poder, vindo ao mundo para nos salvar. E é esse o grande chamado do Natal. Quando você participa do Natal, você tem que entender o que aconteceu. O mundo de hoje é um mundo dividido, é um mundo cansado, é um mundo confuso, é um mundo arrogante, cheio de glória pessoal, é uma briga diária para mostrar quem é melhor do que o outro, seja no dinheiro, seja na inteligência, seja nas realizações. O indivíduo quer mostrar que é melhor, quer achar um sentido nesse mundo sendo melhor do que os outros. Mas Jesus demonstrou o seu poder, o seu amor, vindo ao mundo e assumindo 7 passos de humilhação para chegar ao mundo e ser, depois de vencidas as batalhas, ser o que ele é hoje, como diz aqui o texto. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse no céu, na terra e debaixo da terra, seja no céu, seja no inferno, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é Natal, é um chamado de Deus, uma reflexão mais profunda de como viver o cristianismo, como viver ao lado do Senhor Jesus. E a expressão que nos cativa nesse texto é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele está falando do versículo 1 até o versículo 4 sobre pessoas que estavam discordando umas das outras, brigando, discutindo, querendo ser melhores do que as outras. E Paulo vai falar que, olha, vocês, se eu puder dar uma palavra, uma exortação para vocês, se houver alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos entre vós, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não tenham partidarismo ou vanglória, façam tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo está chamando a igreja a ser uma igreja humilde, que aceita o chamado de Deus. E aí ele diz, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estou vendo a Sônia, estou vendo a Ana Cláudia, minha esposa, estou vendo a Ana Seixas lá de Grama. Deus te abençoe, Ana. Então vejam, é um chamado a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o texto vai nos desafiar. A um mundo dividido, Deus clama, tenham humildade, a humildade de Jesus Cristo. Tenham a humildade. Esse é o sentimento de Jesus. O sentimento aqui é a atitude de Jesus. Como é que Jesus viveu nesse mundo? Em primeiro lugar, ele se humilha. Ele vive em humildade. Olha o que o texto fala. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Então ele tomou a iniciativa de ser menor. O que isso fala para mim e para você? Desça da sua própria glória. Você quer servir a Deus? Você quer ser usado por Deus, um instrumento de Deus? Desça da sua própria glória. Cristo não se agarrou à posição que ele tinha no céu. Ele abriu mão. Ele se esvaziou. Em segundo lugar, esvazie o seu ego. Quantas coisas nós fazemos nesse mundo por mera vontade pessoal, mera imposição do ego. A minha vontade, meu desejo, eu quero mandar, eu quero fazer, é a minha vontade, eu não devo nada a ninguém, faço o que eu quero. Olha que interessante. Então veja, Jesus fez diferente. Ele tinha tudo para viver no céu e ter toda a autoridade e viver de uma forma plena na sua glória, usufruindo o seu poder, mas ele se esvazia. É o que você tem que fazer.
se esvaziar do seu ego. Não é importante o que você quer, o importante é o que Deus quer. E em terceiro lugar, escolha servir. Assumiu a forma de servo. Escolha servir. Ah, mas eu vou ficar por baixo. Fique por baixo. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diante de um mundo dividido, cheio de brigas, cheio de discórdias, tenham a humildade de Jesus Cristo. Isso é Natal. O Natal é um chamado ao mundo a viver uma vida de acordo com as atitudes, o sentimento do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, num mundo dividido, Deus clama, tenham humildade, a humildade de Cristo. Versículo 5 até o versículo 7. Em segundo lugar, o texto vai falar sobre ter obediência. Aí que está. Obedeça a Deus. Em um mundo que ama o poder, Deus diz, busque a obediência, como Cristo obedeceu. Versículos 7 e 8. Ele fala no versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A vida ao lado do Senhor Jesus não era uma vida fácil, porque ele, além dele se humilhar, ele tinha uma trajetória, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E o propósito era obedecer ao Pai. Então, uma vida de obediência, de ler a palavra e praticá-la. Viver na presença de Deus. Então, nós tiramos desse ensino, nós tiramos as verdades. Sirvam em vez de dominar. Sirvam as pessoas. Sejam servos. Obedeçam a Deus. E o texto fala que ele obedeceu até a morte e ainda morte de cruz, que era a morte mais horrenda daquela época. Prender a pessoa num madeiro e ali ela morrer por falta de sangue, falta de alimento. Ela ficaria ali pendurado para os animais e assim vai. Bom, sirvam em vez de dominar. Tenha o sentimento de Jesus, aquele que te leva a obedecer a Deus. Sirvam ao invés de dominar. Cristo veio para servir e não para ser servido, disse Jesus. Rendam-se à vontade do Pai. Deixe Deus dirigir a sua vida. Ah, mas eu gostaria disso, gostaria daquilo. Não é importante o que você gostaria. O importante é o que o Pai, o que Deus quer de você. Sirva humildemente, obedeça à vontade do Pai. Obedeçam até o limite de Deus para a sua vida. O que é que Deus tem para a sua vida? Eu não sei. Eu gosto muito da frase de Davi Livingstone, que foi um missionário inglês na África. Quando perguntaram para ele, mas como é que você vai deixar aqui a Inglaterra, um negócio fabuloso viver aqui, e você vai lá no meio daqueles nativos, aquelas pessoas incultas, sem nenhum recurso, o que você vai fazer lá? E a resposta dele foi, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Eu estou fazendo aquilo que Deus fez com o seu próprio filho. Ele mandou seu filho ao mundo para nos trazer a salvação, nos trazer o evangelho, mostrar para nós como viver para agradar a Deus. Ao mundo que ama o poder, que quer ser melhor, que quer mandar, o clamor de Deus é: tenham a obediência de Cristo, tenham a humildade de Cristo, desenvolvam a obediência de Cristo. E em terceiro lugar, num mundo que busca glória, porque as pessoas gostam de aparecer, gostam de elogios. Nós tínhamos um prefeito aqui em Casa Branca que era extremamente preocupado em ser elogiado. E eu trabalhava com jornalismo e ele dizia para mim, eu quero que você fale meu nome mais vezes. No jornal, cite o meu nome, fale meu nome. Porque todo homem é vaidoso, e eu sou vaidoso também. Eu quero que seja reconhecido, quero que as pessoas citem o meu nome. Olha, o desejo de ser alguém
Se você estuda a história grega, aquela ideia de ser eterno, de eternizar o seu nome. Alexandre o Grande, ele queria eternizar o seu nome através dos seus feitos, que todos então exaltariam a sua vida, as suas guerras, as suas conquistas, através daquela atitude. As pessoas têm aquele desejo, mas, embora o homem tenha por natureza o desejo de obter glória, elogio, ser reconhecido o tempo todo, aplaudido, o texto fala: não sigam o exemplo de Jesus, porque foi pela humildade que Deus o exaltou. Foi pela humildade, por esses passos de humilhação que ele tomou, que ele aceitou na sua vida, por essa maneira de viver, essa maneira humilde, obediente e se esvaziando de si, vivendo na presença do seu Pai. Foi assim que ele então recebeu merecidamente a glória e a exaltação como Salvador do mundo. O texto fala: pelo que também Deus o exaltou. Não sou eu que tenho que ficar me elogiando, buscando elogio. É um vício, isso é terrível. Não existe coisa pior do que conviver com uma pessoa que o tempo todo está pedindo que você o elogie, que o tempo todo pedindo que você reconheça o seu mérito, que fique falando, exaltando. Fica ofendido se alguém foi lá na frente da igreja e não falou o seu nome, não fez referência especial ao seu nome. A pessoa parece que tem uma sede imensa de aparecer, de ser glorificado. Isso é péssimo. Nós temos que fazer a vontade de Deus, ter a humildade de Jesus. Nós precisamos obedecer a Deus, fazer apenas aquilo que Deus quer para nós. E é por esses passos de humilhação, por essa simplicidade, esse desejo real de servir, descendo da minha própria glória, me esvaziando do meu ego, escolhendo servir ao invés de ser servido, servir ao invés de dominar, me render à vontade do Pai ao invés de impor a minha vontade, buscar a obediência até o limite da própria morte, se for necessário, não preservar a mim mesmo, como Jesus fez. Então veja, se eu viver dessa forma, eu receberei de Deus, por esse caminho da humildade, do esvaziamento, eu receberei de Deus um nome que está acima de todo nome. Jesus é exaltado porque foi tudo isso. Você será exaltado. A Bíblia fala assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Na hora certa. Pode ser até que não seja nesse mundo. Um dia, a Bíblia fala, você receberá o galardão, você receberá a coroa da vida. Um dia, o Senhor Jesus abraçará você na entrada do céu e dirá: vinde, benditos de meu Pai. Não fique aí buscando glória e exaltação hoje. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Estou vendo a dona Margarida. Um beijão para a senhora, dona Margarida. Olha que coisa linda. A senhora é muito querida, mora na igreja, na rua da igreja, e eu tenho muita alegria de ter a senhora participando conosco. Muito bom. O mundo busca glória, mas nós buscamos a exaltação que vem de Deus, como Jesus recebeu. O Pai o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. E a este nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é Senhor. Então o que é que eu preciso fazer? Levar o nome de Cristo com autoridade suprema. Eu preciso me dobrar perante o Senhor, para que Ele, na hora certa, me exalte. No momento dele, eu não preciso ficar brigando para ser algo que o meu ego pede, que a minha vaidade pede. Eu quero ser melhor do que os outros, quero aparecer. Que coisa mais triste quando a pessoa tem essa atitude. Não, tenha a atitude, o sentimento de Cristo, humilhe-se, aceite passar pela humilhação, porque na hora certa o Senhor fará
a sua obra na sua vida. E eu vou incluir aqui o versículo 12. Porque o versículo 12 fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você já conheceu a Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, mas você precisa desenvolver a sua salvação com temor, com tremor. Você precisa se submeter a Deus. Se há alguma coisa que está se exaltando no seu coração, peça a Deus para tirar isso da sua vida. Você precisa buscar uma vida na presença do Senhor, desenvolver a salvação que você recebeu de Jesus pela fé, quando você entregou e viu em Jesus a solução para a sua vida, quando você viu Jesus e falou: Ele morreu por mim. Me lembro de uma pessoa que já faleceu, estava na nossa igreja, a dona Sinira, e ela, nos estudos bíblicos, ela estudando a palavra e tentando entender o evangelho, um dia ela falou assim, começou a chorar, e ela dava esse testemunho. Ela disse: e eu chorei copiosamente quando eu entendi que o Senhor Jesus morreu por mim. Olha que bonito, ela chorava copiosamente quando ela entendeu que Jesus morreu por ela. É assim que acontece conosco. Um dia entendemos a verdade do evangelho: Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu saio livre da condenação eterna porque Jesus morreu por mim. Aquilo tira aquela escama da minha vida, da sua vida. Você abraça Jesus, entrega a sua vida a Jesus, mas não para aí. Você tem que desenvolver essa salvação que Jesus te deu através dos passos que estão aqui no texto. Você quer viver na presença de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus. Como? Tendo a humildade de Cristo. Olha, Daniela Rabelo, vou dar um abraço em você, Dani. Eu vi o seu batismo. Fiquei muito feliz. Que Deus te abençoe muito. Você, seu esposo, o Gustavo e as crianças. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para Daniela Rabelo, que está aqui. Doutora Daniela, advogada em Vargem Grande do Sul. Que Deus te abençoe, Dani. Foi uma alegria muito grande ver você se batizando, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Humildade, a mesma humildade de Jesus. Obediência, a mesma obediência de Jesus. A exaltação que vem de Deus e não a sua. Que Ele exalte o seu nome por sua humildade e sua obediência. Em quarto lugar, num mundo cheio de confusão, cheio de guerra, de briga, de disputa de egos, simplesmente desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação com responsabilidade, com a mente e o coração de Cristo. Reproduza o caráter de Cristo no mundo. Que as pessoas olhem para você e digam: esse é um cristão, essa é uma mulher cristã. Cristo é a base da vida dele, Cristo é a base da vida dela. Nós vamos encerrar a palavra de hoje, em conclusão, relembrando o chamado de Deus para mim e para você. O Natal é isso. É Jesus dando exemplo para mim e para você de como viver. É um chamado à humanidade, um chamado às pessoas, que vocês olhem para Jesus e busquem humildade, obediência à palavra de Deus, serviço cristão verdadeiro, que estamos aqui para servir e não ser servidos, e uma vida cristã autêntica como Jesus viveu. É isso que Deus quer. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. A minha palavra para você hoje é: ouça o chamado de Deus, ouça o chamado de Natal e entregue a sua vida ao Senhor. Viva nesse mundo como Jesus viveu. Quando ele se humilha, obedece, deixa Deus elogiá-lo, Deus glorificá-lo. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Amém? É a minha palavra para você. Que esse Natal seja um momento de grande reflexão.
Esqueça o menino naquela manjedoura. O que estava nascendo ali era um rei, um conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade, um príncipe da paz. Era muito mais do que um bebezinho. Nós temos que pensar em Jesus como o Emanuel, Deus conosco, se manifestando para nos levar à salvação. Entregue a sua vida a Jesus. Que nesse Natal você tenha essa decisão. Tome uma decisão real, verdadeira. Coloque a sua vida ao lado do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você, pela palavra de Deus, você possa entregar a sua vida a Ele e seguir a Jesus. Ter no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma atitude de humildade, a mesma atitude de obediência, a mesma atitude de buscar a glória de Deus e não a glória dos homens, e assim desenvolver a sua salvação com temor e tremor na presença de Deus, que pode te levar ao céu. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Entregue seu coração a Jesus, confie nele e o resto Deus fará. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Vamos orar e depois cantar o amém. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra de hoje. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Natal nos traga a reflexão, porque assim como Jesus abandonou o céu, esvaziou-se da sua glória, veio ao mundo para se humilhar, 7 passos de humilhação, para obedecer até o fim, até a morte de cruz, recebendo merecidamente a glória do Pai, para que o mundo dobre os seus joelhos e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Ó Deus, tenhamos essa visão para desenvolver a nossa vida ao teu lado com temor e tremor, para que a tua salvação tenha efeito pleno em cada um de nós. Nós buscamos a ti, entregamos nossa vida a ti, no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos cantar o Amém Tríplice. Cante comigo. Amém. 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 Vim aqui para seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus na minha vida, não a minha vontade. Amém, amém, amém. Abraços, queridos. Olha, a Sônia, Ana Lúcia, Nalva, Ana Seixas, Lauro Minelli, amigos queridos que nos acompanham sempre nessa ministração de quinta-feira. Deus abençoe a todos vocês. Por favor, compartilhem essa live nas suas redes sociais. Vamos espalhar a verdade de Deus, o verdadeiro sentimento do Natal. Um abraço, Menes. Maria Doroteia, que linda, doutora Maria Doroteia, Sônia Fortini, forte abraço para todos vocês, queridos. Forte abraço. Daniela, parabéns pela sua decisão, fiquei muito feliz. Um beijão no seu coração. Deus abençoe a todos, até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Amém?